Bem, continuando aqui, pastor Jamierson, a quarta pergunta é a seguinte: o caso Sérgio Monteiro, qual a teoria dele e qual a importância dessa teoria ou que essa teoria viria a ter para os adventistas? Nesse debate, nesse programa do Vejam Só, do dia 7 de dezembro, acho que foi dia 7, depois vocês confirmam lá no canal no YouTube. O tema não era esse, como eu já mencionei. O tema era sobre a historicidade da narrativa de Lucas 16 sobre Rico e Lázaro. Dentro das afirmações, das argumentações, eu usei Flávio Joséfo e a crença dos fariseus na imortalidade. Meu argumento foi alguma coisa mais ou menos assim, se não estou equivocado. Que importância tinha Jesus citar uma lição de moral que acontece no mundo pós-morte, se o fariseu, que era sua audiência direta, não cria nisso? Você pode dar o significado que você quiser, a interpretação que você quiser sobre a história do Rico e Lázaro, mas se o contexto da aplicação moral se dá numa realidade inexistente, fica inócuo, perde toda a força, toda a argumentação. E aí ele menciona, ele cita então, não, mas os fariseus, não lembro exatamente as suas palavras, mas os fariseus não criam na imortalidade. E aí eu repliquei, mas Flávio Joséfo diz que sim, que é o principal historiador desse período. Ele diz, não, Flávio Joséfo também não era fariseu. Então ele faz duas afirmações que, embora haja um eco dela em alguns estudiosos, não é a tradição, é um esforço revisionista. É uma tendência hoje em se fazer revisão de tudo, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes é uma forçação de barra. Então, a forçação de barra nesse ponto de vista, professor Sérgio Monteiro, qual o fundamento histórico para fazer essa afirmação? Nós não temos. Você vai ter toda a tradição apatrística entendia dessa maneira. Os pais da igreja entendiam os fariseus como crendo na imortalidade. Os teólogos protestantes, os teólogos católicos, os teólogos evangélicos, os teólogos contemporâneos, tanto cristãos quanto judeus, têm um entendimento de que o grupo sectário dos fariseus, dentro da divisão do judaísmo do Segundo Templo, criam sim na imortalidade da alma, na existência da vida após a morte, além da própria ressurreição no último dia. Então, quando ele faz essa afirmação, ele está indo contra toda uma tradição, todo um documento histórico que é favorável a esse entendimento. E o próprio Joséfo. Então, quando Joséfo faz essa afirmação, que ele era fariseu, e ele diz lá no Antiguidades Judaicas, livro 18, acho que é o capítulo 13 ou 14, que ele menciona a crença dos fariseus em espíritos, na existência da vida após a morte, o que ele está prevendo ganhar com isso? É uma pergunta que é um testemunho histórico, ele é um historiador que, embora não tenha todos os amores dos judeus, é um meio que persona não grata, e uma certa desconfiança do próprio romano, porque ele é judeu. Então, ele está meio que num limbo histórico, mas ninguém nega a autoridade dele como um historiador. Nem mesmo os teólogos adventistas. Nem mesmo os teólogos adventistas. E aí você fez um trabalho bem interessante ao citar, acho que ainda há outras obras que vão fazer essa afirmação alinhada com o que pensamos, mas você mencionou algumas obras, há um artigo seu no próprio site do CACP, de que os próprios teólogos adventistas, incluindo a fundadora Ellen White, que é inerrante como profetiza, que é inspirada, concorda com isso. Então o professor Sérgio, quando ele levanta essa dúvida, ele não está, em princípio, levantando uma dúvida contra a minha fé, contra a fé evangélica, o pensamento evangélico nesse sentido. Porque nós não dependemos da história para respaldar a doutrina. Até porque muito da doutrina bíblica não pode ser verificado historicamente. Mas, nesse sentido, a história está a nosso favor. Então, na verdade, ele está descredibilizando os autores adventistas, entre eles a sua inerrante Ellen White. Eu tenho aqui alguns trechos, e se você me permite, eu vou ler. Eu pincei apenas três
obras adventistas que concordam com essa afirmação nossa que fariseus criam na imortalidade. E a gente já discutiu aqui sobre a importância disso, né? Por que é interessante que os fariseus creiam na imortalidade? Porque Paulo era fariseu. Se fariseus não criam, Paulo também não cria, o que cria um grande problema na interpretação dos escritos de Paulo. Se Paulo não cria, os fariseus não fossem imortalistas, não faria sentido a própria história de Rico e Lázaro, Jesus contando essa história fictícia, idiota, para essa audiência, todos iam rir. Lembra que Paulo, capítulo 17 de Atos, vai falar, né, de vida após a morte, vai falar de teologia para os atenienses, estoicos e epicureus, e eles deram risada. Quando você conta uma história da carochinha nesse nível para filósofos, para estudiosos, o cara não te dá credibilidade. Jesus teria cometido um grande erro, né, estratégico diante desses religiosos estudiosos, eruditos eram. Mas o próprio Adventismo concorda com isso. Veja, eu vou começar pela própria fundadora, a Ellen White, que no livro Parábolas de Jesus, página 263, eu fiz aqui a cópia do texto e eu quero ler ipsilíteres para vocês. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição, o chamado estado intermediário, era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. Ellen White está admitindo que as pessoas que ouviam a Cristo, inclusive os fariseus, criam nessa imortalidade. No mínimo uma parte dessa audiência. Cria. E aí a gente vai ter então esse testemunho histórico de Paulo em Atos 23, de Joséfo, que eles realmente criam. Gente, há um consenso, as evidências apontam nessa direção. Então, a própria Ellen White então, está errada. Então, ela não está inspirada nesse momento. Se o Monteiro estiver certo, Ellen White está errada. Então, vai ter que resolver esse probleminha. Para mim, não tem problema nenhum ela está errada, porque ela está errada em um monte de coisa. Sim. O problema é ele agora responder a isso. Ou os teólogos adventistas que estão aplaudindo esse discurso do professor Sérgio Monteiro, que não está alinhado com a tradição própria adventista. Veja, por exemplo, um grande estudioso adventista, um estudioso da Bíblia, né, de toda a tradição cristã, que é o Dr. Bacchiocchi, né? Ele, num artigo do livro Imortalidade ou Ressurreição, ele faz a seguinte afirmação: ao lidarmos com o estudo da visão neotestamentária da natureza humana, não podemos ignorar a possível influência do judaísmo helenista sobre os autores dos livros do Novo Testamento. Então ele está assumindo essa realidade. Então ele admite. Não estou aqui dizendo que se está certo ou não essa influência, ele está admitindo que existe essa influência. Que influência é essa? Sobre esse estado da consciência após a morte. Então havia de fato, repito, nosso esforço aqui não está em respaldar ou negar isso. Estamos procurando fazer uma investigação histórica, do ponto de vista histórico. Creio que para você que é audiência aqui no canal do CACP, você já está resolvido em relação a essa questão. Com certeza. Né? Você é um estudioso das escrituras, líderes, né, pastores que estão nos assistindo. E há farta documentação bíblica e na literatura teológica evangélica nesse sentido. Mas do ponto de vista histórico, então, o Dr. Bacchiocchi, ele vai corroborar com isso, que havia de fato essa crença nessa comunidade do período de Jesus, chamado judaísmo do segundo tempo. Uma outra obra importante, Questões sobre Doutrina, página 379. João Flávio é um estudioso muito mais importante do que eu do adventismo, né? E até você pode também dar uma palhinha aí sobre a importância dessa obra para o adventista. Só escrito por doutores da Igreja Adventista. Autores autorizados, né? Autorizados. Então, diferente de um livro meu, eu sou pastor aqui na Igreja Batista Etnos, você é pastor lá na Igreja Batista, lá de São José do Rio Preto. Você escreve um livro, por melhor que ele seja, não representa oficialmente a Igreja Batista. Não. A minha denominação não está corroborando ou avalizando como um documento oficial a minha crença, o meu escrito. Mas Questões sobre Doutrina é exatamente isso. Mas Questão sobre Doutrina é esse livro de cabeceira. É o Talmud do Adventismo, né? Se eu posso colocar nesses termos. Então veja,
O livro diz assim: pelos escritos judaicos é evidente que os fariseus e vários outros judeus, nos dias de Cristo, criam no estado consciente do homem após a morte. Muito claro. É muito claro. Tenham outros livros citados. Se o CSP continuar fazendo essa investigação, porque o CSP tem uma biblioteca muito rica também da própria literatura dos grupos religiosos, vai achar outras informações nessa direção. Porque esse é o entendimento histórico, meu Deus do céu. Nós não temos nenhum outro documento, isso que é importante pensar, João. Então nós temos um documento histórico de um historiador importante que afirma isso, ou seja, Yosef ben Matatiahu, ou Tito Flávio Josefo, que faz essa afirmação. Você tem uma outra informação? Você tem um outro documento que negue isso? Não existe. Não existe. Então como é que você descredibiliza um historiador que não se conhece mentiras na sua obra, muito respeitado, embora não aceito nem por romanos, não muito aceito, né, por romanos ou judeus, por esse passado histórico dele de envolvimento político, mas do ponto de vista acadêmico, é a fonte de consulta. Como é que você diz que ele não era judeu, que ele não era fariseu, se ele diz que era? Como é que você diz que os fariseus não criam na imortalidade, se o testemunho bíblico aponta nessa direção, se esse escritor contemporâneo aos fariseus, dos quais ele diz que pertence, também afirma o contrário? Então, assim, a balança está a nosso favor de maneira muito vantajosa. Né? Então, você está aqui em cima na balança, o adventismo está aqui embaixo. O professor Sérgio Monteiro está aqui embaixo. Isso, muito bem explicado. Não é o adventismo. Não é o adventismo. É o Sérgio Monteiro. Está de acordo conosco nisso. Tem até um áudio dele que vazou na internet, que ele fala do Paroche, né? Isso. Paroche. Que o Paroche veio falar com ele e ele disse, não concordo. Eu sou um estudioso, eu não concordo. E o Paroche é um dos mais, entre eles lá, um dos grandes especialistas de Novo Testamento, né? Um dos maiores estudiosos, né, brasileiros nessa área, consultor da Sociedade Bíblica do Brasil. E foi tentar corrigir o Monteiro e ele refugou. Porque eles estão tentando se apoiar numa ilação de um ou outro estudioso, que ele deve ter lido nessa ampla literatura. Mundo de língua inglesa tem um trabalho muito amplo, a gente não tem nada no Brasil sobre isso. Tem o Anthony Saldarini, né? Saldarini. Traduzido para o português, Saldarini, que é uma grande autoridade no judaísmo do segundo século, mas que não afirma isso. Fala o contrário. Pelo contrário. Os fariseus eram imortalistas. Então, Steve Manson, Jacob Neusner, são, na literatura em língua inglesa, os maiores estudiosos nessa área.